para analisarmos o crescimento desta variante Omicron na Europa, um pouco por toda a Europa, temos Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular. Muito bom dia. Olá, bom dia. Ao novo dia. Dia. Obrigado. Começo por perguntar relativamente a esta nova geração de vacinas que já está aí à vista. Prometem ser mais adaptadas, mais práticas, mais dirigidas a estas variantes. O que é que podemos esperar desta nova geração? Mais uma vez, bom dia, obrigado pelo convite. Quando nós falamos em vacinas de segunda geração, podemos estar a falar de diferentes coisas. Qualquer vacina que traga algo de novo em relação às vacinas atualmente existentes pode ser considerada uma vacina de segunda geração. Podemos estar a falar de melhores condições de armazenamento, podemos estar a falar de adaptação a uma variante específica, como é o caso de que estamos a falar. Aqui, o que acontece é que a tecnologia na qual se baseiam estas vacinas de que nós dispomos agora, e nomeadamente a tecnologia de RNA mensageiro, é muito adaptável e com muita facilidade se consegue alterar ligeiramente a composição da vacina de modo a que esta seja um match perfeito com as novas variantes contra as quais nós possamos querer explotar uma resposta imunitária. É importante, no entanto, mencionar que nós neste momento ainda não temos dados concretos que nos afirmem, que nos digam perentoriamente que as vacinas atuais não vão ter eficácia contra esta nova variante. É possível que aquelas alterações, as mutações que acontecem na proteína spike, que faz com que esta variante seja uma variante, essas alterações podem levar a que, por exemplo, os anticorpos sejam menos eficazes a reconhecer e a neutralizar esta variante. Mas, além dos anticorpos, nós temos ouvido falar muito nas chamadas células T, e as células T são muito importantes a combater as formas mais graves da doença. E essas são mais resistentes, digamos assim, a pequenas diferenças na composição do vírus, e por essa razão há boas razões para acreditar que as vacinas de que nós dispomos atualmente vão ser ainda eficazes. Não sabemos se tão eficazes como para as outras, mas ainda manterão eficácia contra as formas mais graves da doença causadas por esta variante também. Seja como for, evidentemente que são muito boas notícias que as farmacêuticas que são responsáveis pela produção destas vacinas já estejam um passo à frente na produção de vacinas adaptadas, se elas vierem a revelar necessárias, mas eu julgo que é importante que as pessoas percebam que não há nada neste momento que nos diga perentoriamente que as vacinas atuais não vão ter eficácia, sobretudo contra a doença grave causada por esta variante. E daí que seja importante que quem está neste momento indicado para fazer reforço vacinal deve fazer o reforço vacinal, porque tudo nos indica que as vacinas vão conferir pelo menos alguma proteção contra a doença grave causada por esta variante. Miguel, olhando para a extraordinária capacidade que esta variante Omicron parece ter para infectar mais até do que a Delta, que já tinha praticamente 100% de existência em todo o globo, parece que a Omicron vai superar facilmente esta Delta. O que lhe pergunto é, normalmente, por vezes, os vírus, quando ficam mais transmissíveis, tendem a ficar menos graves. Pode já dizer-se isso com algum grau de certeza para a Omicron ou não? Não podemos afirmar isso perentoriamente. Neste momento, aquilo que nós sabemos é que a variante Omicron parece efetivamente ser particularmente transmissível. Ainda temos que perceber se realmente o é suficientemente para ultrapassar a Delta e vir a ganhar dominância, tal como a Delta neste momento tem. E em relação àquilo que é a gravidade dos sintomas, os dados ainda são muito, muito poucos para se poder afirmar com certeza que a doença causada pela Omicron é menos ou mais grave do que a causada pelas outras variantes. Os dados que temos são que, pelo menos, as diferenças que existiram em alguns pacientes, naturalmente a amostra ainda é pequena, mas na África do Sul tendem a ser diferentes do que É verdade, mas como disse, a amostra ainda é pequena e por isso é que temos que ser cautelosos a tirar conclusões definitivas. Há realmente alguma indicação de que, porventura, os sintomas não serão tão graves, mas temos que aguardar mais um pouco e acompanhar mais casos para perceber se realmente assim é. Mas se for, obviamente serão boas notícias, claro. E voltando um bocadinho a estas vacinas de segunda geração que podem já estar aí no início do próximo ano, tem-se falado também destas vacinas que podem atuar especificamente sobre a transmissão. Isto é uma maneira de colmatar a falha
destas atuais vacinas de não impedirem a transmissão do vírus? Bom, estas atuais vacinas foram desenhadas e pensadas para prevenir doença grave, hospitalização e morte e fazem-no com uma elevadíssima eficácia. O facto de, além disso, fornecerem alguma proteção contra a transmissão é obviamente um bónus, mas é um bónus muito bem-vindo, claro está. Claro que vacinas de segunda geração que possam ter mais eficácia sobre a transmissão serão também elas muito importantes, porque vão reduzir a possibilidade do vírus ser transmitido de uma pessoa para outra. De qualquer maneira, aquilo que continua a ser o principal objetivo de uma vacina é proteger a vida e a saúde das pessoas e, nesse particular, as vacinas de que nós dispomos fazem-no com extrema eficácia. Agora, se vacinas de segunda geração puderem reduzir ainda mais a transmissão do vírus sem comprometer a eficácia na proteção contra a doença grave, obviamente que serão boas notícias. Muito obrigado, Miguel Prudêncio, virologista, pela sua presença nesta edição do CNN Novo Dia. Obrigada. Bom dia.